Nesse vídeo vamos reagir à coletiva de imprensa do Fernando Diniz após o empate contra o Corinthians em 3-3, um jogo aí de bastante gols e de bastante erros da arbitragem, né? A arbitragem realmente foi muito comprometedora nessa partida aí no Maracanã, né? Infelizmente acabamos saindo com empate. Claro, tivemos alguns erros, mas sem dúvidas a arbitragem também prejudicou bastante o jogo e acabou, consequentemente, prejudicando o Fluminense em não vencer o jogo. Vamos reagir aqui, vamos ver o que o Fernando Diniz falou na coletiva e comentar aqui juntos. Fluminense 3, Corinthians 3. Boa noite, Fernando. Tudo bom? João Brandão do Lance. Só fazer uma contextualização aqui em relação à minha pergunta. Na seleção brasileira você comentou sobre sua formação em psicologia, embora não atuasse como psicólogo, mas é perceptível o trato que você tem com os jogadores de uma maneira muito humana, muito positiva. E o Fluminense, nesse momento, se encontra fora da zona de Libertadores via Campeonato Brasileiro, mas está na final da competição contra o Boca Juniors, o que não é uma garantia de uma vaga na próxima edição da Libertadores, porque tem um adversário muito difícil que chegou lá com méritos também. E como seres humanos, o elenco do Fluminense deve pensar na final. Assim como todos nós pensamos, a diretoria pensa, o elenco não está numa bolha. E minha pergunta vai nesse sentido: como trabalhar a cabeça e manter o foco dos jogadores, que são seres humanos, em jogos tão importantes do Campeonato Brasileiro que tem pela frente antes da final? É fazer o que fez hoje. O Fluminense está super focado nos jogos do Brasileiro. A gente, contra o Botafogo, eu acho que a gente, por ter sido muito próximo, existiu na semifinal da Libertadores uma descarga muito grande de energia física e emocional e a gente não teve tempo para recuperar. E não eram só os jogadores, que nem foi o aspecto físico que foi preponderante, foi o aspecto emocional mesmo. Então a gente não teve energia suficiente para encarar o jogo do Botafogo, então a gente jogou abaixo das nossas condições. No jogo de hoje aconteceu o contrário. O Corinthians teve duas chances, assim, erros nossos que a gente não costuma cometer. E o time estava extremamente focado. Hoje foi uma partida brilhante do Fluminense. O jogo todo, principalmente o segundo tempo. O segundo tempo foi muito lindo. Quem esteve aqui no Maracanã pôde acompanhar um jogo. O adjetivo correto é esse: brilhante ou espetacular. Manchado muito pela arbitragem. Eu sinceramente não consigo entender. Se alguém tiver uma explicação, vocês me ajudem, por favor. Porque antes de vir aqui no campo parecia tudo muito já claro pra gente. Então, tanto é que todo mundo reclamou muito, principalmente no lance do Marlon. O do Samuel estava longe, mas o lance do Marlon é inconcebível marcar um pênalti como aquele. Inconcebível. Não dá pra gente entender como é que a pessoa consegue marcar um pênalti com tanta clareza numa disputa, o jogador saindo da área, o outro jogador vem e encosta, então se encostar na área é pênalti. Então fica uma coisa muito estranha, no mínimo muito estranha. Não é a primeira vez que o Fluminense é prejudicado nesse campeonato. A pontuação também tem muito a ver com a arbitragem nesse campeonato Fluminense. Eu falo, cara. Lá contra o Grêmio a gente teve um pênalti no Nino não marcado, no final do jogo, Fluminense pisão. Hoje o juiz... Fluminense é o time mais prejudicado pela arbitragem no Campeonato Brasileiro. Você pode ver, na maioria dos jogos que a gente joga, dentro de casa, fora de casa, sempre tem um erro ou outro que compromete o resultado da partida. Contra o Flamengo, quem lembra aí do braço do Gerson, que poderia ter sido marcado o pênalti? Quem lembra disso? Jogo contra o Cruzeiro, que expulsaram o André. Sempre tem um jogo, cara. É porque eu não tô lembrando de todos aqui agora, mas se você for para pegar cada jogo, for analisar cada jogo, você consegue lembrar que teve sim um erro comprometedor no jogo. Teve todo jogo praticamente, cara. Todo jogo. Ele deu um pênalti totalmente inexistente, mas totalmente inexistente. Se aquilo for pênalti, não tem condição. E depois o lance do Samuel, é o lance que todo VAR chama para expulsar o jogador, porque pisa. Eu não acho que tem que expulsar por causa do lance daquele. Já falei outras vezes aqui que acontece com a gente, que eu não acho que é lance para expulsão, mas o Fábio chega atrasado e pisa no tornozelo do Samuel. O Samuel torce o tornozelo, está com o tornozelo inchado e o VAR não chama. Fora isso,
Quando eu tinha 13 minutos do segundo tempo, já tinha parado de 5 minutos ou 6 minutos já. O jogo parado, ele dá 8 minutos, já aparece muito. Aí deu um monte de cartão amarelo, vários cartões amarelos, 2 expulsões. Mas nenhuma, ele não se insinuou nenhuma vez a acelerar o jogo para o Corinthians para ter jogo. Porque para quem paga, para quem assiste, não é um problema geral do futebol. E a gente fica assim, enxugando o gelo. Então, do Grêmio, o jogo do Vasco, que a gente estava um jogo super disputado, teve uma falta, que o juiz falou em cima do Cano, que o juiz mandou acelerar, o Cano saiu mancando do jogo e o VAR não chamou. Até o juiz pode até ter. Tem o lance do Cano, que não marcou, né? Ele deu o gol pro Vasco. Depois tem um lance que o Gabriel Peck, que entrou e fez os 2 gols, ele dá uma cotovelada na cara do John Kennedy, cara. E o juiz não vai nem no VAR pra ver, ninguém faz nada. É impressionante. No jogo contra o Grêmio, a mesma coisa. Teve pênalti que não marcaram no Nino, por um pisão no cara, e não marcou pênalti, cara. É surreal, cara. Surreal. Todo jogo tem... Errado, não viu. Mas o VAR não chama. Então, cortou, vocês lembram disso, cortou o tornozelo do Cano e torceu ao mesmo tempo. E não chamou. Então, assim, são muitos erros que aconteceram no Fluminense. Tem muitos ainda para trás. É verdade. Muitos erros para trás. Esse foi o mesmo árbitro que apitou em Cuiabá. 2 lances seguidos do Martinelli, ele expulsou com uma super facilidade. Hoje a gente teve mais 2 jogadores expulsos. Não tem controle do jogo. Ele fala assim, então é um juiz assim que ele... Pô, então ele apitou mal o jogo, mas apitou mal só para um time. O critério dele era apitar mal só desfavorecendo o Fluminense. A gente não quer arbitragem que favoreça o Fluminense. A gente não quer jogar em Bragança e ser favorecido em nada agora. A gente quer que pare com isso, tem que ter um basta. E o CNM, que eu nunca citei o nome dele aqui, tem que tomar providência, porque não dá. Em relação ao Fluminense, não dá mais. Teve muitos jogos. Eu sei que outros times também já reclamaram, mas teve muito jogo do Fluminense, mas muitos jogos. Esse critério, então, de cera que os times fazem, o Corinthians fez o que quis hoje. Ele não chamou nem a atenção de ninguém para acelerar o jogo. Todo mundo caiu no chão, todo mundo saiu se arrastando para a substituição. O Cássio parou o jogo várias vezes. Os caras caem, levantam, caem, aí a marca não entra, ele fica lá conversando. Pô, então não dá. Então ele penitencia quem quer jogar o jogo de futebol. Então, assim, e não dá mais. Assim, a gente quer assim, que tenha uma coisa, e não é só para o jogo, falando do Fluminense, que é aqui que eu trabalho aqui, e não dá para ficar calado perante isso, porque todo mundo trabalha muito para a gente ter uma arbitragem justa. Ou se é uma arbitragem que ela é ruim, que ela seja ruim, as duas, o juiz ele errou aqui, errou lá, mas quando erra só para um time, aí não dá, né? Diniz, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. A gente percebeu do Fluminense um poder de reação incrível, principalmente no segundo tempo, e o coletivo do time muito bem. Mas eu gostaria que você falasse mais da opção pelo Lima, que fez 2 gols hoje. O Lima iniciou o jogo hoje por conta o Arias chegou hoje de manhã, 8 horas da manhã, chegou o voo, estava ainda se recuperando, ele jogou 2 dias atrás o jogo inteiro. Ele acho que não ia suportar a partida inteira, então a gente resolveu usá-lo assim, no máximo que ele ia jogar, o que ele jogou, que era 45. Programado, se tivesse o jogo de outra maneira, até os Arias um pouco menos. Então essa foi a opção pelo Lima, mas é um jogador, já falei mais de uma vez, que o Lima foi uma das grandes contratações do Fluminense, porque ele já ajudou muito a gente durante o ano, principalmente nos momentos mais difíceis, quando a gente teve muito jogador fora, por doping, por cartão... no caso do Manuel, né, suspeita por cartões vermelhos por lesão, e ele jogou de volante, de primeiro, de segundo, de ponta, nas 2 pontas, de meio avançado, e sempre contribuindo, sempre sendo importante. E acho que foi um grande prêmio os 2 lindos gols que ele fez hoje. Diniz, aqui André Rocha da Rádio Manchete, boa noite. A gente pôde ver, principalmente no segundo tempo, né, o Fluminense com amplo domínio, 80% de posse de bola, empurrando o Corinthians para o campo de defesa, e a gente tem visto que a tendência do Fluminense depois, que até quando sai perdendo, né, é isso, empurrar o adversário e tentar aí, às vezes, conseguir a virada ou empatar hoje como empatou. E a gente vê quando você também coloca o André um pouquinho mais atrás. Você estuda começar algum jogo com ele, já fazendo essa linha de defesa. E eu, já pegando um gancho que você falou da arbitragem, a gente tem visto ultimamente que o VAR tem ido muito nas decisões da arbitragem, né? A gente não tem visto muita intervenção do VAR agora nesses últimos jogos, né, Diniz? Bom, em relação ao André, eu já pensei em uma outra situação, começar com ele na zaga, mas não é a posição de origem. E a maioria dos jogos a gente consegue resolver de maneira tradicional. Com os 2 zagueiros, ele
jogando dentro da posição dele. Mas um dia, se eu achar que seja conveniente e importante naquele momento ele iniciar de zagueiro, ele pode iniciar sim uma outra partida. Capaz do próximo jogo ele começar de Em zagueiro. relação à não interferência do VAR, o VAR está para interferir quando tem que interferir. Eu não acho que o VAR tem que interferir toda hora, mas no lance, quando o cara comete 2 erros crassos como o de hoje, ele tem que interferir, tanto em um como em outro. Porque eu acredito o seguinte, para a pessoa marcar pênalti, como foi no primeiro lance, com a segurança que ele marcou, ele tem que estar alguma coisa, tem que ser uma coisa muito clara, porque é um lance capital. O cara pode achar que é meio pênalti, o cara está na dúvida. Ele marcou com uma segurança, uma coisa que não faz. Um jogador profissional, o cara tem que ter um pouco assim de... Eu acho tudo muito estranho o que ele foi feito hoje. Muito estranho. Um jogador está saindo da área, um jogador que é profissional, vai no jogo e empurrar um jogador dentro da área. Não aconteceu nada. Você vê assim, o cara está aí, cai na área, cai. O cara encosta assim, o cara cai. Cai de maduro. E o cara dá pênalti e o VAR não chama. E o lance do Samuel, um lance, eu acho que vocês viram as imagens. Eu não tinha visto do Samuel, está longe, eu nem falei nada. Do Samuel estava longe. Aí você vai ver a imagem, o cara pisa. O Fábio Santos chega atrasado, pisa e depois pede desculpa pro Samuel. O Samuel falou que o Fábio pediu desculpa para ele. E o VAR não chama. Então, assim, o VAR está lá para interferir, principalmente nas capitais como esse. Como esses. Boa noite, Diniz, Daniel Santiago, Rádio Roquete Pinto. Fazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos, pelo menos da equipe do Fluminense, o Fluminense acabou sofrendo gols em todas essas partidas e apenas naquela vitória contra o Internacional acabou sofrendo 1 gol, mas nos outros jogos acabou sofrendo 2 ou mais. Foram, nesses últimos 5 jogos, 11 gols sofridos. Isso é algo que te preocupa? O que você acredita que está acontecendo com o sistema defensivo para que o Fluminense venha sofrendo gols constantemente nessas últimas partidas e como corrigir esse problema? Obrigado. Não é uma coisa... O número excessivo de gols que a gente sofreu sempre preocupa, mas não... Esse ano do Fluminense, defensivamente, tem sido talvez um dos piores mesmo. Porque a gente tem tomado muitos gols. Ano passado a gente tomou bem menos, foi uma defesa mais sólida comparada a esse ano. Embora o Felipe Melo esteja fazendo aí sua melhor fase, esteja na sua melhor fase, eu acredito que o Fluminense sofreu muito com perdas de jogadores, né? O Manuel por doping, Nino, lesão, o David Braz, lesão também agora, principalmente agora recentemente. Felipe Melo não consegue jogar toda a partida, né? Mesmo com a ótima fase que vem fazendo. Então, ainda tem o Vitor Mendes que tá afastado. Então, isso acabou prejudicando bastante, né? O Vitor Mendes, que era um ótimo jogador, que poderia ter sido até titular do Fluminense. E acabou aí que isso prejudicou bastante, né? A parte defensiva, né? O Fluminense, por isso que eu acho que é por isso que o Fluminense vem tomando muitos gols também, né? Tem erros, mas também tem esse lado também de passar por essas dificuldades. De uma maneira alarmante, igual assim, talvez sugere sua pergunta, porque em Cuiabá a gente estava dominando o jogo, era esse árbitro, expulsou o Martinelli no primeiro tempo, a gente estava jogando com o time alternativo nosso, e aí com calor gigantesco a gente tomou 3 gols lá. Então assim, são gols muito diferentes. Hoje a gente cometeu algumas falhas que não se comete, que a gente dificilmente comete. Então são partidas muito diferentes. Então não é uma coisa, é uma coisa que a gente preocupa, o número excessivo, o número frio, mas são coisas muito diferentes da maneira como a gente sofreu os gols. Boa noite, Diniz. Guilherme Gonçalves, Litoral News. Hoje o Fluminense reagiu muito bem. Eu queria pedir do senhor um balanço. A gente vê algumas pessoas que percebem que é um desafio muito grande, né? Ser comandante de 2 times ao mesmo tempo. O Mano mesmo fez críticas, achou muito arriscado, enfim, que o mesmo comandante comandar 2 times. Queria saber seu balanço, depois de 2 datas FIFA, como que você vê o Fluminense depois desses 2 jogos, após as datas FIFA, como tão preparados os times chegaram nas suas mãos depois desse período ausente seu? Eu acho que, assim, primeira coisa, você voltar no assunto do Mano, que faz 2 meses, eu acho que não é conveniente nem salutar para o ambiente do futebol, né? Em relação, aqui eu vou falar das coisas do Fluminense, mas assim, o time, pelo que jogou hoje, o time ficou muito bem treinado. Muito bem treinado, o time suportou muito bem. Foi uma das melhores partidas do Fluminense na temporada, principalmente no segundo tempo. Então, acho que a partida de hoje responde que o time ficou muito bem aqui. O time tem muita consciência, muitos jogadores experientes. Então, é isso. Diniz, boa noite. Márcio Nogueira, da Web Rádio Fluminense, do canal Fluminense. Eu queria saber de você
Como é que foi o vestiário hoje, depois daquele primeiro tempo, onde o Fluminense jogou bem, mas falhou muito individualmente e tal? Eu percebi, estava de cima, fazendo o jogo, que você voltou antes do time, né? Junto com a comissão técnica. O que aconteceu dentro do vestiário para essa mudança de postura do Fluminense e a intensidade que foi dada no segundo tempo, que eu não via há muito tempo o Fluminense? Aquele pede, pressiona, o Fluminense 80% de posse de bola, só não virou por conta dos erros de arbitragem, enfim, que você já falou aí, mas eu queria saber como é que foi o vestiário desse jogo hoje. Foi um vestiário otimista e tranquilo, porque até é bom você falar dos erros, para a gente ressaltar aqui o jogador que é o Marcelo, né? O jogador comete um erro, a torcida insinua vaiar, depois a torcida meio que já tem remorso, que a gente não pode vaiar um cara desse. E se transforma talvez no grande personagem da partida, que ele jogou no segundo tempo, foi uma barbaridade. Então a gente tem o privilégio de ter o Marcelo jogando com a gente. É muito bonito ver o Marcelo jogar, é lindo. Eu entendo quem vaia os jogadores, eu entendo. Mas, cara, vaiar agora, nesse momento, quem está na final da Libertadores, daqui a menos de 15 dias, cara. E outra, vaiar o Marcelo, cara. Você é maluco. Você que vaiou, o que você tem na cabeça? Me explica. Porque eu não consigo entender, cara. O cara tem uma carreira brilhante, joga uma barbaridade, jogou uma barbaridade, por um erro você vai vaiar o cara. Pô, ele falha, ele erra, e errou bastante jogos defensivamente nesse ano. Mas não tem como você vaiar o Marcelo, cara. E principalmente não tem como vaiar ninguém agora. O Marlon fez uma ótima partida também e a galera ficou vaiando ele. Depois ficou aplaudindo. Mas o que adiantou? O que vai adiantar vaiar? O cara vai jogar bem vaiando? Acho muito difícil. Lindo. E no segundo tempo, assim, a gente já corrigiu algumas coisas, poucas coisas, mas não tinha muita coisa para corrigir do primeiro para o segundo tempo. No fundo, teve um pênalti não existente, tivemos 2 falhas pontuais, que foi o Corinthians se aproveitou, foi muito preciso. No fundo, a gente teve mais um erro lá de saída, que eles não aproveitaram, então eles tiveram 3 chances e aproveitaram 2, e o erro da arbitragem do pênalti. Fora isso, o time não criou tanto, não foi tão incisivo, mas estava comandando o jogo, chegando de maneira equilibrada, cuidando dos contra-ataques, que é um time que jogou com essa proposta, o Corinthians. E no segundo tempo, a gente voltou com uma postura mais agressiva, porque precisava fazer o resultado. E a mudança de jogador e a mudança tática também possibilitou a gente ser mais agressivo no segundo tempo. E a torcida também deu um show hoje, empurrou o time o tempo todo no segundo tempo. Mas não teve bronca, não? Não, muito pelo contrário. O time estava jogando muito bem. Eu cobro geralmente quando falta assim, vontade, iniciativa ou falta de coragem para poder fazer as coisas que a gente treina. E não teve isso no primeiro tempo. Teve erros assim, que o jogador tenta fazer uma coisa, não consegue, mais infelicidade do que qualquer outra coisa. Então, não teve nada de reparo no sentido de ser contundente na cobrança. Eu só ressaltei que eles estavam jogando bem, tinha alterar um pouquinho a maneira de atacar, e eles responderam muito bem. Diniz, um pouco atrás. Boa noite, Davi Barros, do GE. Minha pergunta é sobre como é que vocês fazem no dia a dia, assim, para estudar tanto o Boca Juniors, que é uma partida daqui a 15 dias, quanto também os adversários do Campeonato Brasileiro. Até porque o Fluminense agora está em 8ª, 2 pontos do G6, G4 também. E como é que faz para controlar a ansiedade também, tanto sua ou dos jogadores? Porque o Guga recentemente comentou que você fala com eles que todo dia é 4 de novembro, né? Que dia é hoje? 4 de novembro. Queria que você explicasse um pouco esses 2 pontos, por favor. Obrigado. Acho que o sentido de ser do dia 4 de novembro só nos mobiliza mais para poder jogar do jeito que jogou hoje. Acho que hoje foi uma amostra daquilo que o Fluminense pretende fazer até chegar ao dia 4 de novembro. Viver cada dia de maneira bastante intensa, que acho que a melhor maneira de se preparar para o dia 4 é viver os treinamentos e os jogos de maneira intensa. E em relação à preparação do Boca Juniors, a gente vai preparar primeiro os jogos que vão chegando, quando tiver um espaço entre um dia e outro, a gente olha um pouquinho o Boca Juniors, mas assim, nunca deixando de olhar o Campeonato Brasileiro, que são os próximos jogos. E quando estiver mais perto do jogo do Boca, a gente vai canalizar nossa energia de maneira total para poder focar em todos os aspectos do Boca Juniors. A última aqui, Diniz. Boa noite, Fernando. Caio Borja Trivela. Queria te perguntar, você falou já, passando sobre o Marcelo,
mas eu queria fazer uma pergunta específica sobre ele. De fato, a torcida ensaiou vaiar ele no primeiro tempo, depois ele voltou no segundo tempo, teve uma grande atuação. E eu queria voltar logo com a sua primeira entrevista, depois que ele chegou. Você simplificou um pouco a questão quando te perguntaram se o Marcelo se encaixaria no seu estilo. E você disse que ele enxergava o jogo diferente sempre, ele sempre jogou de frente para o campo, e que isso ele continuaria jogando assim, e que isso seria mais fácil, seria muito fácil para você, como ele é um gênio, como você chamou, de encaixar ele no seu time. Eu queria saber como é que você enxerga hoje como tirar o melhor do Marcelo, porque hoje em outros jogos ele também rodou um pouco, participou um pouco do jogo pelo meio, ele estava de frente para o jogo, mas ele estava em setores diferentes do campo. Então eu queria saber como é o jeito que você tem enxergado no dia a dia e com a continuidade dos treinamentos e jogos, da melhor forma de aproveitar o Marcelo, que hoje no segundo tempo até jogou um pouco diferente do que o primeiro. Queria que você falasse um pouco disso. Obrigado. Eu acho que, muito obrigado pela pergunta, eu acho que é o que está acontecendo com o Marcelo desde o começo. Se você avaliar bem no segundo jogo, tá tudo bem que no primeiro jogo que ele fez lá em Lima, ele deu uma assistência do lado direito. Tudo bem que foi um rebote de escanteio e aí ele fez um passe. E contra o Flamengo ele já fez um gol lá da meia direita. Então a minha ideia de usar o Marcelo ela nunca se alterou. A única coisa que a gente tem que fazer com o tempo é aos poucos, ele se adaptando a tudo, porque o jeito de jogar favorece demais ele, o que eu penso sobre futebol. Então ele está jogando em setores do campo, por ele ter ficado tanto tempo no Real Madrid, tanto tempo ser lateral esquerdo, que ele praticamente nunca nem tinha pisado. Então hoje ele joga na ponta direita, na meia direita, às vezes está no ataque, quase o tempo todo pegando a bola de frente. Então acho que a melhor maneira de usar o Marcelo é isso, porque um cara que tem o talento dele, quanto mais a gente conseguir fazer ele pegar na bola, melhor. Se ele estiver lá do lado esquerdo, estiver chegando um monte de bola para ele definir o jogo, tá ótimo, mas quando não, a gente procura criar alguma situação que ele consiga participar mais do jogo, como aconteceu hoje, como aconteceu várias vezes, aconteceu contra o Inter, como aconteceu contra o Botafogo. O grande desafio sempre é você fazer esse tipo de movimento e não ficar desprotegido, ou excessivamente desprotegido. E é uma coisa que a gente tem treinado. Hoje, tanto hoje quanto o Inter, quanto o Botafogo também aconteceu, embora a gente tenha sofrido 1 ou 2 contra-ataques por ali. A gente tem conseguido usar o Marcelo nesses setores e sem ficar desprotegido, que é o que a gente precisa quando a gente vai usar ele de uma maneira mais liberta no campo. Ok, Diniz, obrigado, gente. Boa noite. É isso, coletiva do Fernando Diniz, né, falou pontos muito bons, né, pontos importantes sobre esse empate, sobre esses erros, sobre o Marcelo também, inclusive. Então foi uma ótima coletiva, o Diniz, dessa vez ele estava calmo, né? Tem coletiva que ele tá nervoso demais, hein? Mas foi uma coletiva tranquila, né? Vou ficando por aqui, galera. Se puder, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo aqui para o máximo de tricolores que você conseguir. Vai me ajudar bastante aqui a crescer ainda mais. Estamos perto dos 1000 inscritos, então me ajuda a bater aí o mais rápido possível. Minha meta é chegar até o final do ano, né? Chegar nos 1000 inscritos até o final desse ano, então me ajuda a chegar lá. Tamo junto, valeu, saudações tricolores e a nós, tamo junto.